O Wellington tá com a gente aqui, lamentando que a gente não conseguiu fazer um gol no Democrata. O Sebastião também mandando a mensagem dele no chat da live. Já está conectando o treinador por aqui. O Jefferson Batista tem que votar no Democrata. O goleiro parou o Cruzeiro. O goleiro foi destaque, ô Valu? Não, eu não concordo, não. Eu acho que o Túlio fez duas defesas realmente destacadas. Uma no primeiro tempo, no chute do Gerson, e outra no segundo tempo, na finalização do Caio Jorge. Aliás, é assustador, né? Eu acho que o que parou o Cruzeiro, primeiro, foi em um lance, o Cruzeiro ser incompetente na sua defesa, numa bola que era de amplo domínio do Cruzeiro, estava com superioridade na sua defesa, o João Marcelo não consegue afastar, e o Fagner tem toda a capacidade, ele podia dominar, virar, sair jogando, ele comete o erro e acaba vendendo o Otávio. Esse foi um erro, e o outro erro, a gente está falando de um time que finalizou 33 vezes. E em 33 vezes, o Cruzeiro criou uma grande chance. E foram 22 finalizações de dentro da área, com mais 4 chutes ao alvo. O Democrata, que chutou bem menos do que o Cruzeiro, o Democrata chutou apenas 9, chutou 5 no gol. Então, assim, é um jogo que deixa... ninguém quer esse tipo de lição, porque é uma derrota que a gente vai falar muito ainda a respeito, bem diferente do contexto da derrota contra o Pouso Alegre, é começo de trabalho, mas é inadmissível para mim o time que esteve em campo hoje perder para o Democrata de Governador Valadares, com o respeito que merece a instituição democrata, mas eu também preciso de falar da instituição. É começo, Cruzeiro, no caso, é começo de trabalho, mas o Cruzeiro, ele foi extremamente ineficaz nas finalizações, nas oportunidades que criou. Então, é uma lição que fica. O ano passado, nós observamos o Cruzeiro perder alguns jogos onde o domínio era amplo e um momento de desatenção fazia com que o Cruzeiro perdesse. Posso citar 2 jogos assim, tá? O Ceará, aqui no Mineirão, e o Santos. Tudo bem? O Santos teve a questão da arbitragem. Então, esse ano, a lição está vindo nesse jogo de Campeonato Mineiro, ainda em janeiro, ainda longe da Copa Libertadores, que mesmo quando você está amplamente dominando territorialmente um jogo, você não tem o direito de dar uma cochilada. E bastou uma cochilada para o jogo virar isso que a gente viu. E também eu preciso de somar a isso a incapacidade do Cruzeiro. Repito, se você finaliza 22 vezes dentro da área do adversário e coloca só 4 chutes no gol, cara, você não foi bem, você foi incapaz de ser efetivo. Então, é uma das lições. E mais uma, Léo, não adianta os jogadores acharem que a partir do momento que estiverem dentro do campo, tá o Matheus Pereira dentro do campo, com o Gerson, com o Christian, com o Caio Jorge, a mágica não vai acontecer naturalmente. É preciso seguir todos os preceitos. Concentração, dedicação, simplicidade, muitas vezes, para aí sim o futebol de toda essa turma acontecer. E a gente já está vendo imagem ao vivo aí da sala de coletiva no Mineirão. Daqui a pouquinho vai falar o Tite, aqui ao vivo e com imagens na Samuca TV. O Samuca até mandou uma informação aqui, atualização sobre o Cássio. A gente comentou durante o segundo tempo, até porque no intervalo o Cássio foi substituído, entrou o Otávio. A TV mostrou que ele estava com esparadrapo em 2 dedos da mão esquerda e ele teve um trauma na mão esquerda e será reavaliado amanhã. Daqui a pouquinho lá por baixo, na zona mista, Samuel Venâncio também pode trazer mais detalhes e informações. Porém, Cássio, então, com trauma na mão esquerda e amanhã será reavaliado pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Já vou ouvir o Pedro. Antes, pagaram um superchat aqui, Pedro. A galera tá fritando aqui e, evidentemente, decepcionada com esta partida do Cruzeiro no Mineirão. O Natanael, falando, Fagner e João falharam, mas olha a forma que esse goleiro saiu do gol. Era só ele ficar quieto, debaixo da trave, que ele pegava a bola. O Gabriel, também aqui no superchat. O Japa tem os olhos fechados de nascença, jogou de tapa-olho na matemática, jogou com 1/4 de olho. E o Tite não tirou, tá de brincadeira.
O Japa, de fato, hoje, né, especialmente no segundo tempo, não passou aí na média. O Fabiano Martins, o futebol de hoje foi muito apático. O técnico insistir com esse Chico fará sentir saudades de Henrique Dourado. Tem base não. Hashtag volta sub-20. A Cristina, ou melhor, o Christian Martins, perdão, aqui no Superchat, falando que o Japa foi o pior em campo, errou tudo que tentou. Urian Antunes, piores do jogo, Chat, João e Fagner. O Magni, falando, como diz o Caramujo, o Cruzeiro estreia a camisa e o time perde, mas melhor perder agora do que em jogos importantes. Nas derrotas aprendemos. Valeu aí pela mensagem aqui no Superchat. Também mandaram mensagem aqui mais cedo, no Superchat, o Urian falando assim, parem de amplificar a cornetagem da base. O Igor Silva pode falar o que quiser, mas o Otávio chama gol. O Marlon, João Marcelo precisa sumir do Cruzeiro. André Costa também no Superchat. Da série, João Marcelo é melhor que Vitão. Parabéns aos envolvidos. E aí, Pedro, do termômetro aqui do Superchat, João Marcelo, Fagner e Japa são os nomes mais citados aqui. Sobrou um pouco pro Otávio também, essa derrota por 1-0. Ô, Léo, eu concordo com tudo que o Valo disse. O Cruzeiro teve ali o domínio da partida no começo do confronto, mas poderia ter convertido melhor e deveria ter que converter melhor as suas oportunidades. Teve um volume considerável ali de finalizações, mas poucas delas foram no gol. Mas naquele momento ali do segundo tempo, o Cruzeiro estava bem, os atletas ali considerados titulares tinham acabado de entrar. A gente teve duas boas jogadas ali envolvendo Matheus Pereira e Gerson pelo lado direito. E aí uma bobeada. O lance termina, claro, com o Fagner, mas o João Marcelo, para mim, aborda mal. Nesse primeiro momento, no recorte de campeonato estadual, o recorte do João Marcelo, para mim, não é positivo. Entendo que ele é um atleta que ainda precisa se recuperar, questão de ritmo por conta da lesão, mas o nível competitivo é esse, né, um nível considerado mais baixo, e a gente esperava que o João tivesse um outro desempenho, e até aqui, para mim, em todos os jogos, o desempenho dele foi aquém. Então fica também assim, esse sinalzinho de alerta, né? A gente vai ter aí mais alguns jogos de campeonato estadual, provavelmente com o time reserva, porque o estadual vai dividir a atenção com o campeonato brasileiro. Concordo, assim, eu votei no Gerson, mas o voto do Valu no craque Buba Energia, para mim, faz sentido. Gostei da partida do Kenji enquanto esteve em campo, mas essa questão pontuada pelo Valu, ela é muito importante, né? Só da gente ou dos jogadores acharem que quando Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e os demais titulares estiverem em campo, o Cruzeiro vai vencer de qualquer forma, não vai ser assim. Então esse recado ele precisa de ficar. Entendo que é um processo, mas não acho também que é uma derrota aceitável, respeitando do outro lado o adversário. O Cruzeiro, a partir do momento que tomou o gol, aceitou muito fácil o que o Democrata quis. O Democrata baixou muito o bloco, o Democrata negou os espaços para o Cruzeiro por dentro, o Democrata empilhou os zagueiros, empilhou defensores, e o Cruzeiro ficou rifando a bola para dentro da área. Então foi muito pouco. Esperava mais do Cruzeiro, esperava uma mentalidade melhor dos atletas do Cruzeiro, porque a gente pondera sempre isso no campeonato estadual. O nível dos adversários, para bom e para ruim, ele não está nem perto, e aí eu estou tirando do bolo o Atlético Mineiro, que é uma equipe da Série A. Ele não está nem perto dos adversários que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que o Cruzeiro consiga achar soluções. Eu não estou falando que o Cruzeiro vai golear todo mundo no campeonato estadual, mas quando acontecerem essas adversidades de sair atrás do placar como foi hoje, você precisa de ter a resiliência, você precisa de ter a tranquilidade para conseguir reverter o placar, e acho que isso faltou no jogo de hoje. Vamos esperar a coletiva do Tite para ver também as explicações, mas para mim a atuação do Cruzeiro ali na segunda etapa, a partir do momento que toma o gol, é muito pobre. Do primeiro tempo até o momento ali antes de sofrer o gol, o Cruzeiro vinha encontrando soluções interessantes, faltava mesmo a questão do capricho. A partir do momento onde o Cruzeiro sofre o gol, acho que é um Cruzeiro muito pobre, que não cria essas soluções e vai ali tentando meio que achar um gol por osmose,
tem uma oportunidade com o Caio Jorge ali na bicicleta, mas é só essa oportunidade assim de mais clara. Acho muito pouco e a gente aguarda aí também as explicações do Tite para entender o que poderia ter sido feito de diferente. Ô, Léo, uma coisa que o Pedro está falando da reação do time após tomar gol, né? Isso vai ser uma coisa que a temporada 2026 vai exigir, quem vai exigir é a temporada, vai exigir essa maturidade do Cruzeiro. É maturidade que a equipe até em alguns episódios demonstrou em 2025. Exemplo, o Cruzeiro toma um gol contra o Bahia, na Fonte Nova inflamada, o Cruzeiro não abandona o jogo dele, continua jogando o seu jogo, consegue empatar e consegue aquela virada. Hoje, aos 15, quando o Cruzeiro toma o gol, o Cruzeiro abandona o jogo dele. O Cruzeiro passa a fazer um outro jogo que não é dele. De muita aceleração, de muito passe no meio, forçado. Isso não vai funcionar, Léo. Eventualmente, ninguém quer o Cruzeiro saindo atrás em alguns jogos, principalmente nas competições difíceis que vem à frente, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas quando e se isso acontecer, o Cruzeiro vai ser obrigado a mudar o comportamento de 2026. E aí é algo que este grupo que já rodou junto uma temporada precisa assumir. Hoje ele fez a estreia dele. O Gerson, para mim, é um cara que vem muito para isso também. Hoje é um asterisco, porque hoje foi a estreia dele, então não estou colocando, digamos, na conta da estreia do Gerson isso, que para mim jogou até mais do que eu esperava em termos de minutos, em termos de movimentação também. O Cruzeiro não pode abandonar o jogo dele quando a situação for adversa, quando sair atrás no placar, porque quando o Cruzeiro abandona os preceitos de aproximação, de toque de bola, começa a forçar a bola no meio campo, a chuveirar cruzamentos, a gente já viu na temporada anterior que parece que a cada minuto que passa, a gente sente mais que o empate não vai acontecer, que o Cruzeiro não vai conseguir chegar a um gol. Isso vai ser uma coisa que os desafios e onde o Cruzeiro quer chegar na temporada vão exigir durante o ano de 2026. Tá aí algo para o Tite já tentar melhorar, né? Esse Cruzeiro que vai ter muitas vezes a posse de bola, esse Cruzeiro muitas vezes que pode sair atrás do placar e o poder de reação a uma situação observada aí pelo Valu para melhorar também nessa temporada 2026. Bom, na tabela de classificação do campeonato, o Cruzeiro segue na liderança do Grupo C com 6 pontos. O Norte é o segundo colocado com 5, Itabirito e Atlético com 4 pontos. Então é um grupo que nesse momento está embolado. Na próxima rodada, no sábado, o Norte recebe o Pouso Alegre às 6 da tarde em Montes Claros. Às 7h30 da noite do sábado, o Itabirito visita o RT e o Atlético vai receber o Betim no domingo às 8 horas da noite. São os compromissos dos concorrentes do Cruzeiro neste Grupo C do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro segue na liderança, mas ao mesmo tempo está a 2 pontos do Itabirito, a 2 pontos do Atlético, terceiro e quarto colocados no Grupo C do Campeonato Estadual. Daqui a pouquinho vai falar o Tite, a gente está acompanhando a imagem ao vivo da sala de coletiva, testes ali de áudio, já veio o Tite, não sei se teremos hoje mais uma vez o Matheus Bach, ele vem sendo acompanhado. Antes foi até o Wesley Carvalho, depois o Matheus Bach, hoje também tem mais um microfone ali na sala de coletiva, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva e a zona mista aqui também no Mineirão, você vai acompanhar ao vivo e com imagens na Samuca TV. Aqui no chat, o Samuzeiro, ele está falando sobre a defesa do Cruzeiro, sobre o João Marcelo. O João Marcelo falhou hoje para você? O João Marcelo fez um jogo ruim, Valu, hoje diante do Democrata? Ô, Léo, no lance do gol, ele dá uma pichotada, mas eu não vou colocar o lance do gol nem na conta dele, nem do Otávio, tá? Eu, particularmente, eu vou colocar no lance na conta do Fagner. E repito, ele não consegue afastar, mas o Fagner tem total condição de fazer um bom recuo, ele não está pressionado, mas o João Marcelo não cabeceia bem para frente. O João Marcelo tem tido muita dificuldade nesses 4 primeiros jogos, como disse bem o Pedro Torres, é um nível de enfrentamento baixo. E é o seguinte, se o João Marcelo não der as respostas na observação do técnico Tite, o Cruzeiro vai ir ao mercado. Eu acho precoce, após esses 4 jogos,
o torcedor do Cruzeiro, que tem o direito de ter a opinião dele, a visão dele, que já largou o João Marcelo, está no direito. Eu não larguei ainda. E acho que o técnico Tite não vai largar após esses 4 jogos. Mas isso não quer dizer morrer abraçado com o erro. Eu acho que o João Marcelo está sendo avaliado. Esses 4 jogos têm sido importantes para isso também, para o técnico Tite observar. E se daqui a pouco, a gente está ainda no mês de janeiro, a janela vai até 3 de março, for entendido que o João Marcelo não vai ter capacidade de ser um auxílio às competições, aos adversários que o Cruzeiro vai ter, eu não tenho a menor dúvida de que o departamento de futebol, a comissão técnica do Cruzeiro vão deixar o jogador ir por esse caminho. Mas, repito, no lance de hoje, eu acho que é muito mais em decorrência do próprio nível do Jonathan Jesus. O João Marcelo, ele está sim com dificuldades de retornar a um ritmo perto do que ele já retornou, então pelo menos eu vejo dessa forma, Léo. Aliás, não só o João Marcelo, hoje o Rian Guilherme e o Japa que não foram bem, mas também acho que já não é para descartar. Acabava de falar antes do jogo que eles foram bem contra o Tombense, o Japa participou bem também contra o Uberlândia, então uma derrota assim deixa a gente com raiva, essa que é a verdade, mas eu também não vou pegar, Léo, inclusive o técnico hoje, eu acho que hoje tem muito mais a ver com a ineficiência dos atletas que criaram 33 oportunidades e finalizaram 22 vezes dentro da área do adversário e não foram eficientes, não tiveram capacidade de concluir em gol e ainda num lance totalmente... Cara, quando você olha o lance num todo, é completamente despretensioso. Eu nem consigo chamar de ataque o gol que acaba acontecendo do Democrata. Então, é aquela lição. Não adianta contra qualquer adversário, mesmo adversário fraco. O Democrata é fraco. O Democrata não é bom porque ganhou do Cruzeiro. O Democrata é fraco. Mas ganhou porque o Cruzeiro foi incompetente lá na frente e falhou com o Fagner, para mim, no momento defensivo, Léo. E o lance do gol veio de lançamento do goleiro, né? O Túlio, aí teve a participação do João Marcelo no meio de campo, mas a bola ainda estava no meio de campo, né? E o João Marcelo fez um corte, a bola vai para trás, e teve a insistência do Brian, que acreditou na jogada, né? O Brian acreditou até o fim, a bola estava aparentemente ali inteira para o corte do Fagner, ele acaba cabeceando em vão, né? Cabeceia ali um vento, e o Brian, que insiste, acredita na jogada, acaba encobrindo o goleiro Otávio e fazendo 1-0. E o Democrata, a campanha dele no Mineiro, a gente falou isso no pré-jogo, né, Pedro? Um time que até agora placar mínimo, ganhou de 1-0, perdeu de 1-0 e empatou 0-0. Então é um time que de fato já talvez entre em campo para empatar. Se vier a vitória, tá bom. É um time que não tem assim grandes padrões, digamos assim, ofensivos nem defensivos. O Valu pontuou muito bem as várias finalizações que o adversário cedeu para o Cruzeiro dentro da sua área. Foi algo que a gente destacou também no pré-jogo. E aí foi um lance ali... O Valu foi perfeito. Eu não consigo nem, Léo, chamar de ataque. Foi uma bola que o goleiro quebrou para o sistema ofensivo e aí o Cruzeiro acaba cometendo alguns erros e aí dá um sinal, dá uma amostra do que foi a campanha, do que vem sendo a campanha do Democrata. É um time que está ali tentando fazer o simples e vai ganhar de 1-0, perdeu só de 1-0 e nessa vai tentando avançar, tentando pelo menos se manter vivo dentro do campeonato estadual. Fica a infelicidade pelo Cruzeiro não ter a eficiência necessária para poder vencer um adversário. Concordo muito com o Valu. Não acho que é um adversário qualificado, mas que teve hoje o principal, né? Eficácia. Futebol é muito sobre eficácia. A maior chance que o Democrata teve no jogo, ele conseguiu converter e saiu vencedor. Mas aí, Pedro, para você, hoje, por exemplo, faltou foi concentração e talvez o Cruzeiro entendendo que poderia quase um jargão do futebol, você acha que vai vencer a qualquer momento e acaba se dando mal. Aí é um time que entrou achando que seria mais fácil do que, na verdade, o jogo apresentou. Foi algo mais ou menos nesse sentido? Ou falta bola para o Cruzeiro? De fato, as peças que a gente acha que, nesse momento, podem suprir o elenco, é um elenco bem encorpado para a temporada.
falta ainda qualidade nesse sentido? Léo, não acho que seja nesse sentido, e o Valu falou sobre algo que é uma opinião que eu também tenho. O campeonato estadual ele ainda vai servir como uma espécie de avaliação, né? Uma prova para alguns atletas, e caso o Cruzeiro entenda que eles não tenham condições de permanecer, acho que vai tentar negociá-los e ir em busca de jogadores que consigam compor esse grupo e entregar ao que o Cruzeiro julga necessário. Para mim, hoje foi uma questão de falta de concentração. No lance envolvendo o gol, a leitura dos atletas é equivocada, mas ofensivamente eu acho que faltou também essa resiliência, como a gente disse. Era um Cruzeiro que vinha fazendo um jogo até o momento onde sofreu o gol. A partir do momento onde sofre o gol, troca completamente a sua forma de agir, de se portar dentro do campo, e aí acaba parecendo uma equipe perdida, até sem repertório, que acabou não apresentando ali perigo ao adversário, oposto completo do que foi a equipe durante o primeiro tempo e o início até do segundo. Ó, Léo, só um panorama ainda. Eu fui pegar aqui a estatística do jogo contra... E quando a gente pega estatística, gente, futebol não é apenas a respeito de números. A gente pega esses números e confronta com aquilo que a gente viu, com aquilo que você assiste aí de casa. A gente falou da ineficiência do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, né? Naquele jogo o Cruzeiro finalizou 16 vezes, mas chutou mais ao gol do que hoje. Chutou, eu bato muito na tecla assim, eu vou citar 2 jogadores, o Arroio e o Chico da Costa hoje, dentro da característica de cada um deles. Faltou eles serem mais contundentes, sabe? O Arroio, em alguns momentos, escolhendo uma jogada mais rebuscada, mais plasticamente bonita, o próprio Chico da Costa também. Faltou mais objetividade no ataque, Léo. Então eu estou pegando aqui de um time que foi bem diferente desse time que jogou agora e perdeu para o Democrata de Governador Valadares. O time do jogo contra o Pouso Alegre foi capaz de finalizar mais ao gol do que este Cruzeiro de hoje, que chutou o dobro desse time aqui, que chutou 16 vezes. Então, muitas vezes às vezes vai acontecer. Eu sei da característica do Arroio, que é de drible e tal, mas quando você para e olha o jogo dele também, a gente não destaca uma jogada assim mais incisiva do Arroio. O Chico da Costa, a jogada que ele fez dentro da característica dele, foi um bom ataque do Cruzeiro, que foi o Gerson. Gente, e quando eu digo esses jogadores, eu estou falando do conjunto no todo, mas só citando, tá vendo que como que tiveram algumas peças assim que foram fora daquilo que já apresentaram. Já falei dos 2 volantes, a gente pode passar pelo próprio Jonathan Jesus, que hoje não conseguiu carregar tanto aquela bola. O próprio Cauã Prates foi um pouco mais tímido. O Fagner, para mim, fez uma partida bem ruim. Então, assim, e mesmo assim, quando a gente está falando e pontuando isso aqui, não quer dizer que eu, pelo menos, não estou pegando esses caras, colocando num pacote e falando não serve, não. Tem que ser tiradas lições duras de hoje, porque, repito, mais uma vez, a derrota de hoje é de um contexto completamente diferente do contexto da derrota do jogo contra o Pouso Alegre. E aí vai falar, apenas Campeonato Mineiro, gente. Lembrando que essa temporada é diferente, tá? O Cruzeiro tá jogando o Campeonato Mineiro nessa quinta, mas no próximo meio de semana é Campeonato Brasileiro. Então, até as nossas lições, a gente tem que aprender e consertar a direção mais rápido nessa temporada. E acho que tudo isso que você disse, Valu, me faz pensar que faltou mobilização, sabe, do time, uma concentração, do time entrar em campo. Faltou capricho, faltou assim, olha, a gente está dominando, mas precisamos de fazer o gol. A definição, quando eu falo, o Chico da Costa pegou uma bola pela esquerda, pedalou e chutou. Não é a característica do Chico pedalar. A característica é do Arroio, do Kenji. Faltou mais o Arroio ter mais objetividade na direção do gol. Não só eles, a gente está falando da característica desses jogadores. E de quem a gente espera também. Exato, Léo. E confirmando a estatística, o Valu, a posse de bola do Cruzeiro foi assim, né? Algo absurdo de 76% contra 24% do Democrata. A gente pode até explicar, mas porque depois que o Democrata fez o gol, também o jogo acabou para ele. Mas antes do gol o Cruzeiro tinha uma posse de bola bem superior, né? Já tinha um domínio territorial, é isso. Só que dominar territorialmente e não chegar lá com incisão, Léo, não resolve.
33 finalizações contra 9 do Democrata. E aí, finalização no alvo, 4 contra 5. O Cruzeiro teve 4 e o Democrata 5. Muito ruim, Léo. A gente está falando de um número menor do que da primeira partida, como a gente acabou de trazer. Escanteios, 19 para o Cruzeiro e 3 para a equipe do Democrata. Não me recordo de um escanteio que levou um perigo assim para o Túlio, o goleiro do Democrata. Aliás, no primeiro tempo ainda, o Cruzeiro com alguns escanteios, era o Kenji que cobrava de um lado e o Japa cobrava do outro. E o capricho a gente via que não estava acontecendo ali. O Cruzeiro estava mais ou menos treinando escanteio e demonstrando que precisava treinar um pouquinho mais ou melhorar um pouquinho mais nesse quesito para aproveitar, criar uma chance de perigo com esse tiro de canto. O Cruzeiro acertando 89% dos passes, o Democrata 71%. Tivemos um amarelo para cada lado. O jogo que não teve assim muitas faltas, é verdade, né? Um primeiro tempo até ileso aí nos cartões e na segunda etapa algumas faltas que aconteceram, mas não tivemos assim um volume de faltas na partida e não tivemos, por exemplo, problema de arbitragem, né, Pedro? Isso a gente não pode pontuar no jogo de hoje. Não, acho que não, Léo. Claro que ali no final ficou aquela questão por conta da cera do adversário. Ele poderia ter talvez dado mais acréscimo, mas acho que o problema passa muito longe de ser arbitragem. A arbitragem hoje, para mim, assim, foi na média, não foi nada esplendoroso, mas também não prejudicou. O jogo rolou, o adversário e o Cruzeiro, as duas equipes disputando bastante, mas sem nenhum tipo de problema. É mesmo os números, né? Vocês apresentaram os números aqui. O que pecou mesmo foi o Cruzeiro ali no que diz respeito à eficácia e à resiliência dentro da partida. Volto a repetir, nada a falar da arbitragem, não.